dia, boa tarde, boa noite para você que mais uma vez está aqui. Olha só, nós estamos experimentando um novo dia para postar o vídeo. E se você está gostando que esse episódio de sexta-feira chegue até você, deixa um like para gente, coloca um comentário, porque aí sim nós vamos entender que você gostou. Tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Papo Santo. Nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre assuntos do meu, do seu, do nosso interesse. Eu sou a Mayara Brusasco. Eu sou a Carol Zuliani. E juntas nós somos o Papo Santo. Olha só que legal. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito, muito especial. Mas antes da gente começar, Carol, dá aí o recado pra gente que você tem para nos dar. Se você ainda não nos segue nas redes sociais e não se inscreveu ainda aqui no nosso canal do YouTube, não perde tempo. Se inscreve, compartilha com os amigos, porque o nosso episódio hoje é muito especial, assim como os outros, né, Mayara? Sempre, sempre especial. Sempre um novo assunto, sempre um novo convidado e sempre assuntos do nosso interesse e do seu também. Esse assunto de hoje, confesso que pode dar o que falar, né? Polêmico. E a gente gosta. Sim. Mas assim, olha, de verdade, já vou te dar uma dica. Compartilha com o jovem da tua casa. Sim. Tenho certeza necessário. que é necessário, de verdade. Compartilha com ele, mostra para ele que a gente consegue, juntar juventude e santidade. Tenho certeza que você e o jovem da tua casa vai gostar. Sim, eu também tenho certeza. Mas antes disso, Carol, vamos falar sobre os nossos patrocinadores, porque nós só estamos aqui porque eles nos patrocinam, né? Então, patrocinadores, é a vez de vocês. Vai lá, Carol. É você? Ah, sou eu primeiro. Nós estamos com um novo patrocinador. Uma salva de palmas. Que é o Bolsa Irriga. Você sabe o que é Bolsa Irriga? A gente trouxe para vocês esse patrocinador e eu tenho certeza que você precisa dele aí. Tem um jardim? Uma hortinha lá no quintal? Ou para você que é um grande agricultor? Bolsa Irriga é uma empresa que trabalha com irrigação por gotejamento. Já ouviu falar? Olha só que incrível, né? Diferente. Né? O Bolsa Irriga, ele é um sistema, faz um sistema, né, para a sua plantação, para o seu jardim, que vai economizar água e vai economizar energia também. É o ponto principal de tudo, né, Mayara? Economizar. Então, olha só, se você tem interesse, né, se você fica interessado nesse serviço que essa empresa pode te oferecer, entre em contato no telefone que está aqui na telinha, ou está aqui em algum lugar, e fala lá com o Leandro. Eu tenho certeza que ele vai poder te ajudar, né, nesse seu novo projeto, no seu segmento que você tem aí, né? Seja de plantações, se você é agricultor, se você tem uma fazenda, né? Sim. Ou se você tem uma horta, um jardim na sua empresa, na sua casa. Então, conversa lá com o Leandro no Bolsa Irriga. E hoje é sexta-feira, né? Ai, que delícia. Sexta-feira a gente gosta de comer uma comidinha gostosa. Então a gente tem a Vic Salgados, que também é nosso patrocinador. Então hoje aproveita. Hoje a gente está lançando cedinho esse episódio, né? Ainda tem o dia inteiro para encomendar o seu salgado, buscar no mercado e aproveitar hoje no fim da noite, à noite com os amigos, comendo um salgadinho gostoso, um pão de queijo. E lembrando, né? Católico não come carne de sexta. E eles têm opções para você. Exatamente. Ai, graças a Deus, alguém com opções, né? Para o católico que não come carne de sexta-feira. Então, aproveita, peça o seu ou busque o seu já nos mercados e vem assistir com a gente se deliciando com um salgadinho gostoso desse. É isso aí. Nesse telefone que está aqui, ali na tela, né? Você fala com o Camilo, certo? Obrigado, patrocinador. É sempre bom ter vocês aqui. E aí, vamos ao ponto de partida? Bora. É isso aí. Hoje nós estamos aqui com um convidado pra lá de especial, que vem de um lugar pra lá de especial para nós aqui do Papo Santo. Sim. É isso mesmo. Como vocês já sabem, né? Nós temos o hábito, graças a Deus, temos aqui na nossa cidade a missa diária e nós temos o hábito de frequentar essa missa lá no Seminário Franciscano, que é o Seminário de Nossa Senhora de Fátima, que fica aqui na cidade de Mojimirim. E o que a gente fez foi lá
e trouxe esse convidado tão especial, né, para vir conversar um pouco com a gente. Nós queremos dizer, então, ao Gênesis, seja muito bem-vindo. Bem-vindo. Muito obrigado por aceitar esse convite. Nós vamos hoje falar de um assunto muito importante sobre a juventude. Spoiler, sobre a juventude, né? E a gente sabe que para a vida de um jovem religioso, né, quanto tem a nos partilhar. Sim, com certeza. Obrigado, seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. É um prazer ter você aqui. Então, e aí, vai lá, Carol, vamos começar? O Gênesis, antes da gente começar, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, né? Porque a gente se vê todo dia pela manhã, mas a gente não tem a oportunidade de conversar tanto, né? A gente não se conhece tão a fundo e hoje é a nossa oportunidade. Conta pra gente da onde você veio, porque você não é daqui de Mogi, né? Exatamente. E como que foi, né, a sua escolha de se tornar um religioso e tudo mais? Então, primeiramente, agradeço, né, pela oportunidade de podermos estar aqui e poder compartilhar um pouco da minha história também, né? Eu sou do Amazonas, natural do Amazonas, município de Borba. Eu sempre morei no interior. Minha família, desde sempre, é católica. Minha mãe sempre me conduziu desde criança, né, na igreja. Então, o contato com a vida religiosa foi com os freis mesmo. Eles sempre são os que estão sempre ali nos ajudando a levando a palavra de Deus. São eles que fazem a missão. Então, a partir desse momento, eu passei a conhecer. Eu nunca senti assim um prazer de entrar na vida religiosa. Apenas conhecia, sabia que existia padre, mas não sabia como começava. E nem sabia se existia seminário ou casa assim para formação. Lá na cidade, então, quem rege a situação ali da Igreja Católica são os freis ou tem também paróquias que não são eles? Como que funciona lá? De onde eu venho não tem paróquia. Ah, não tem uma paróquia. só A paróquia é de comunidade. fora. Então, É de outra cidade. exatamente. Só que, assim, é Nova Olinda, pertence a Nova Olinda, a paróquia, né? Lá dentro de onde eu moro, que é uma área indígena, eu sou indígena. Ah, você é indígena. Indígena. Ai, gente, olha, eu falei que a gente ia ultrapassar as barreiras, né? Olha só que legal. Eu sou indígena. E lá na minha comunidade, onde eu moro, tem 11 comunidades. E cada comunidade tem uma capela. Ai, que Uma bacana. capela, então a gente celebra apenas. E a missa, a gente tem missa uma vez ou 2 vezes por ano. Poxa, uma ou duas vezes por ano. Uhum. Você pretende voltar? Voltar, quando as pessoas perguntam para mim se eu pretendo voltar depois de se formar padre, com a graça de Deus, né, um dia chegar lá, eu pretendo voltar. Mas só que quando a gente escolhe o caminho de seguir a vida religiosa, não somos nós, né, que escolhemos Sim. onde ficar, onde ministrar a missão, né, que Deus nos concede. Então, mas o desejo era voltar, né? Porque o que fez, então, de eu sair de lá da minha região foi essa questão, né, de querer buscar mais conhecimento e um dia eu poder voltar para lá para ensinar também a juventude. Para devolver ao povo, né? Exatamente, porque eu vi a necessidade, né, de aprendizado, de conhecer mais um pouco a Igreja Católica, né? Então, a tradição, os princípios e valores da Igreja, né, que ela nos concede. Então, eu vi essa necessidade nossa lá. Então, foi isso que me fez mais sair, assim, buscar novos caminhos, novos conhecimentos para poder um dia voltar para lá. E quem que é o padroeiro da comunidade sua? O padroeiro da minha comunidade é São Francisco de Assis. Ai, que legal. São Francisco de Assis. E assim, né, foi minha trajetória. E aí, antes de eu entrar no seminário, tinha alguns parentes meus que já estavam fazendo convivência, né? Tinha um sobrinho meu e 2 primos. E eles sempre me convidavam, né, quando eles voltavam, porque a convivência no seminário religioso a gente sempre vem para conhecer a casa, faz ali uma semana de experiência, de convivência, e depois volta novamente, né? Até que chega um dia, um ano, para a gente de fato decidir se vai morar no seminário mesmo para dar início à vocação, né? O chamado, a descoberta do chamado. Então foi assim, né, que os meninos me convidavam, mas eu não sentia interesse. Até que quando foi em 2019,
quando foi já para eles vir morar no seminário mesmo, eu decidi que também eu iria acompanhá-los. E eu não percebi minha mãe se ela ia aceitar ou não, sabe? Foi assim uma decisão assim, de imediata, sabe? Então, Mas você já era maior de idade. sim, Sim. bem maior de idade. Bem maior de idade. E aí sim, assim foi o processo, né, de vivenciar isso. Eu entrei em 2019 e desde então eu passei a conviver esse processo, né? Foi o tempo de aspirante, né, aspirantado, que a gente começa a primeira etapa de desenvolver, a conhecer um pouco mais a vida religiosa dos franciscanos, como eu participo, né, da vida religiosa dos franciscanos, assim como tem outras, mas na ordem franciscana foi a qual eu escolhi. E aí a gente vai conhecendo durante 1 ano e meio. E aí foi então que foi a decisão de, conforme o formador, né, ele vai percebendo a formação, o desempenho da pessoa. E aí vamos dando esse passo aos poucos. E aí, conforme eles vão percebendo, eles vão dando a orientação de que a gente pode avançar, né, para outras etapas. E foi assim que, em 2020, eu já estava tudo preparado para eu vir para cá, para Mojimirim. Então o primeiro não foi para Mojimirim. Em Não. 2019 você foi para... Comecei em Manaus mesmo. Em lá, Manaus. na capital do Amazonas, exatamente. E então o seminário franciscano tem em Manaus, Manaus, tem em São Paulo, e aqui em Mojimirim, exatamente. E E Mato tem- Grosso do Sul também. no Mato Grosso do Sul. E lá em Santa Catarina, o que é? É a casa do noviciado, né? Ah, Casa sim, do tá. novício lá. Porque todos que fazem, por exemplo, a experiência religiosa na vida religiosa franciscana, por exemplo, aspirantado, postulantado, a gente pode fazer em outra cidade, né? Mas só o noviciado que é lá em Santa Catarina. Todos passam por lá, Todos então. passam por lá, exatamente. Aham. Santa Catarina tem também muitas vocações para a ordem franciscana. Bom, é bem precária, né? Não é precário muito, também. exatamente. Acredito que todas as casas religiosas, né, têm essa dificuldade de vocações. Algumas têm mais, outras têm menos. Então, a nossa, por exemplo, acredito que tem mais poucas vocações mesmo. Porque nós aqui em Mojimirim, né, a gente vivencia essa situação dos freis, né, dos franciscanos, durante toda a nossa trajetória, né? Porque fica aqui, né, o seminário fica aqui em Mojimirim, Sim. então a gente tem conhecimento deles. E aí a gente sempre vê os freis que vêm ou de Santa Catarina ou do Amazonas, né? Exatamente. É sempre dessa maneira, né? Então tem o pessoal de Santa Catarina ou do Amazonas se encontram aqui em Mojimirim, né? Exato. E passam por aqui, às vezes pelas paróquias, né? Ou só pelo seminário mesmo, mas estão sempre por aqui conosco. E aí depois fora do Brasil, aí aonde que fica a questão assim primordial? Como que eu posso chamar? Talvez que eu sei que é na França, né? O que é que acontece lá na França? É onde fica O central. central. Né? Exatamente. Sim, a central. A qual dali passa tudo de recurso, né, em relação a outras casas. Então é tudo interligado. Exatamente, tudo interligado, tanto ali na França, aqui em Mojimirim mesmo, em Manaus, e Mato Grosso do Sul, então Tudo interligado. interligado, exatamente. Tá. Então toda a ordem religiosa franciscana sempre vai se ligar à central na França. Exatamente. Uhum. Ah, que bacana. Sim. É uma organização assim muito grande, então, Sim, né? sim, Muito com grande. certeza. Muito Exatamente. legal. Muito bom. E como que foi, né? Sair de lá, da aldeia, para vir para a cidade? Porque é grande a mudança, Sim. né? Eu tive a oportunidade uma vez de fazer um trabalho numa aldeia. Ah, que legal. Essa Carol, gente, vocês nem imaginam o tanto de coisa que ela já fez na vida. Ela tem uns 100 e poucos anos, eu acho. Não, ainda não. Ainda não, mas vai ter. Eu tive essa oportunidade em Ubatuba, eu acho. Ubatuba. Em Ubatuba, o Adriano deu um joinha ali nos bastidores, que Foi era em Ubatuba. Adriana? Joia. E eu tive a oportunidade de ir numa aldeia, eu conheci um pouquinho, né? Eu tive a oportunidade de ver um pouquinho, assim, por mais que foi um curto período, né? Mas como que foi para você sair de lá para vir para cá, né? É uma grande diferença, até mesmo não só de habitação e tudo mais, mas de clima, de Tudo, né? estrutura, tudo. Cultural, né? Cultural.
Eu posso dizer assim que, como eu sabia que o caminho que eu estava entrando, né, em relação à vida religiosa, eu sentia que eu poderia conhecer lugares diferentes, né? Então eu procurava refletir sobre isso com uma positividade, né? De que aquela escolha poderia me trazer tanto consequências como benefícios também. Né? Você estava aberto a isso. Exatamente. Então. Tinha também esse interesse. Sim. E aí, quando eu saí de casa, eu não sentia assim tanta estranheza, né? Agora a questão da parte da culinária, assim. Sempre a culinária, né? Exatamente. Que saudade! Sim. E aí foi isso, né? A questão do clima também, né? Do Amazonas para cá, para São Paulo. No Amazonas é um clima úmido, né? Chove bastante, é bem calor. E aqui a questão do frio também, né? E seco, a época né? do frio, exatamente. Quando eu cheguei aqui em Mogi-mirim, eu cheguei na época do frio. Então eu já senti ali uma estranheza, né? Mas explicando um pouco a questão em modo geral, né? Não foi difícil para mim, porque assim já estava com uma mentalidade que eu queria buscar algo além do que eu estava vivendo, né? Porque assim, acredito que de todos os meus irmãos, eu tenho 7 irmãs e 3 irmãos, somos 11, né? Então, foi o único que buscou mais adiante conhecer novos caminhos, né? Então, não foi assim tão difícil para mim me adaptar com o clima, culinária, essas coisas. A gente tem a saudade, né? Sim. Tem a Mas saudade, vive sem. mas vive sem, exatamente. E a vida religiosa é isso, né? Por isso que existe essa questão de movimento, de articulação, tanto ficar numa cidade, depois para outra, depois para outro estado, para a gente saber conviver com essa diferença, né? Sim. Então, isso é importante também. Ah, então, uma casa em cada estado é proposital. Exatamente. Ah, que bacana. Muito bom. E já entrando um pouco no tema, né? Já que a gente já falou um pouquinho sobre o que você vai falar, conta pra gente agora, assim, olha, quais são os desafios de ser um jovem religioso? Porque uma coisa é ser religioso, né? Outra coisa é ser um jovem religioso, né? Sim. Religioso. Conta para o pessoal de casa também que você já é um frei, né? Por que você já é um frei? E quais os desafios você enfrenta sendo esse jovem religioso? Sim, eu sou frei, né, já. No noviciado é a última etapa que a gente faz como estudantes, postulantado. E o noviciado ele já abre essa porta, né, para a gente dar um caminhamento a se tornar um frei. Porque depois do noviciado a gente já faz os primeiros votos, né? Que são os votos temporários. Posso só fazer um parêntese? Fala pra gente quais são as nossas obrigações de leigo para você como frei. A gente toma bênção? A gente chama de senhor ou de você? Como que funciona? Porque a gente gosta de acertar, a gente não gosta de ficar errando. Bom, eu ainda não me adaptei com essa questão também, né? As pessoas perguntam muito para mim se já posso dar bênção, se eu posso benzer objetos ou celebrar missa, sabe? Então, isso é tudo uma questão de tempo, né? Por exemplo, não é que eu seja frei já, posso me chamar de frei, é que eu posso fazer aquilo que os freis já fazem. O Frei Manuel, por exemplo, o Frei Afonso, né? Porque eles já são padres. Exatamente, já são ordenados. Eu não sou ordenado ainda, apenas levo o nome de frei porque eu já fiz os votos, que é o voto de pobreza, castidade e obediência. Certo. E as pessoas, algumas me chamam de frei, outras não, né? Porque não estão acostumadas. Mas a gente pode. Pode sim, chamar de frei. De Mas isso freigês. vale a questão, né, da visão da pessoa, né? Do cristão, né? De ver a vida da pessoa na qual ela está seguindo, né? Então, acredito que eu penso assim, vale do respeito, né? Eu, por exemplo, eu levo muito essa questão, né? Por exemplo, eu conheço uma pessoa que é professora, que seja uma pessoa próxima de mim, se é uma amiga, por exemplo, eu não vou chamar ela pelo nome tanto, ó. Já vou me referir ao que ela é, de fato, à missão que ela leva, né? E isso eu levo desde casa, assim. Às vezes eu costumo chamar pessoas de senhora, né? Mas no sentido, as pessoas interpretam mal isso. Porque eu estou me referindo à questão de idade, essas coisas. Não é isso. É porque eu aprendi isso dentro de casa. A questão do respeito, né? De referir a uma pessoa. Então, eu levo isso comigo.
E essa questão de me chamar de frei é porque as pessoas não conhecem ainda, né? Não convivem, mas as pessoas que convivem ali com a gente no seminário pode sim ser chamado de frei. Então a gente pode chamar de frei, a gente pode te chamar de senhor, não te ofende. Não. E a gente pode tomar a bênção? Sim, as pessoas pedem bênção. Ai, que legal. Mais um. Exatamente. Só que eu falo, né? Eu não tenho as mãos ungidas, né? Sim. Então, mas é essa questão, né? Tipo, da espiritualidade que a gente leva consigo mesmo, da crença, da fé que a gente leva, né? Então, isso é o que impulsiona a gente a crer. Muito bem. Agora, fechando parênteses, vamos continuar então, porque a gente estava falando sobre os desafios de ser um jovem religioso, né? E aí, além da gente chamar você... Não, além da gente chamar o senhor de frei, quais mais desafios que são enfrentados no dia a dia? Bom, durante a minha trajetória no seminário, eu sempre eu comecei a ter uma crise de vocação. Crise de vocação, né? Quando você fala crise de vocação, está entre a vida religiosa, no meu caso, e o matrimônio. Eu sempre comentei isso com o Frei, né? Então, essa é uma das coisas mais difíceis que a gente segue num jovem religioso, porque a gente tem os nossos desejos, tem os nossos sonhos, mas a gente, de alguma forma, acredita no que Deus tem para a gente, né? A missão que Ele nos chama. Então, o desafio maior é isso, tipo, com nós mesmos, em relação aos nossos desejos, aos nossos sonhos pessoais que temos, e essa questão, né, de saber o que exatamente é o que Deus quer da gente quando nós estamos vivendo essa vida religiosa ainda na juventude. Porque vai aparecer muitas especulações, dúvidas, e isso afeta muito o nosso interior, porque a batalha mais difícil que temos é a questão da nossa interioridade, né? A nossa mente também. Então, a gente tem que ter uma mente elevada para Deus, né? Não só apenas para os desejos carnais. Então, a vida do jovem religioso, acredito que está muito nessa questão pessoal mesmo, sabe? Porque é uma briga entre o sonho pessoal e o sonho que Deus quer, que a gente sabe, né? A vontade de Deus, porque somos chamados a ser santo, né? Então, quando a gente escolhe esse caminho de vocação, a gente está na busca, né? Discernindo, porque todos nós temos uma missão e uma vocação, né? E resta a gente descobrir isso. Quando eu entrei no seminário, eu não entrei para me tornar padre. Entrei para, como eu já disse, né, anteriormente, para buscar mais conhecimento sobre a doutrina da fé católica, sobre a igreja, tudo isso. Mas conforme o caminho, sempre tem uma voz que me chama para ir a mais, além do que eu já cheguei. Então, se eu estou hoje, por exemplo, aqui nessa etapa já faz 5 anos, é porque essa voz ainda me incomoda, sabe? Então, eu procuro discernir muito mais do que depois sair e se arrepender lá fora. Claro, Sim. Tá certo. Então, acredito, resumidamente, a dificuldade é essa, né? Nós mesmos interiormente. E assim, olha, a critério de curiosidade, você chegou a ter relacionamento amoroso, uma namorada, alguma coisa do tipo assim, antes ou não? Sim, sim? tive, sim. Teve? Tive. Ah, que bom, né? E assim, né? Eu, na minha juventude, eu li muito o livro de Provérbios, Sabedoria e Eclesiastes, né? Então, ali eu criei uma mentalidade de matrimônio, sabe? Dentro daqueles livros. Sim. Então, a partir dos 18 anos, eu já queria namorar, sabe? Encontrar alguém para casar. Porque Construir família. Exatamente. Minha mentalidade sempre foi sobre relacionamento, depois a gente vai entrar um pouco mais sobre isso. Foi sempre conhecer a pessoa, né? Namorar, noivar e casar. Ele já queria uma Maria para ele. Exatamente. Só que não deu certo, né? E pior ainda é que quando eu entrei no seminário, eu já estava com a menina ainda. Entendeu? Ah, então você foi para o seminário, mas você ainda tinha uma dúvida. Então, como eu disse, eu não entrei para me tornar padre, sabe? Eu vou ali, moça, já que eu volto. Vou ali ver o que é, já que a gente conversa. Pois é. Mas ela não está te esperando mais, né? Não, Ai, que bom. Não. E aí o Frei sempre pegava no meu pé, assim, né?
eu tinha que decidir. Eu não podia seguir uma vida assim, Sim. presa lá fora e aqui dentro. Então, eu tinha que tomar uma decisão. Então, as coisas meio que não deram certo, né, praticamente. E como eu já tinha uma mentalidade do que era o matrimônio, então eu percebi que ele não era a pessoa que eu tinha encontrado e que seria a minha parceira, né, para seguir, para ter uma família. Então, eu deixei de lado e, como eu já estava dentro do seminário, não vi mais motivo para eu sair. Não fazia mais sentido. Então, eu continuei. Muito Tava meio que legal. assim. Muito Mas bom. meu namoro durou 3 anos. Poxa, bastante 3 tempo. anos, exatamente. É, bastante tempo mesmo. Mas ela encarou bem. Encarou. Hoje a moça ela tem filho já. Ah, Tem, que legal. exatamente. Então ela encontrou também o caminho dela como você. Espero que sim, né? Ai, Senhor, faz que sim. Sim, sim. Mas já são coisas passadas, né? Sim. Isso mesmo. Segue adiante. Mas foi importante passar por isso, Sim, né? com certeza. Te ajudou a discernir né, toda essa trajetória, né? Porque assim, na nossa juventude, né, a gente tem o nosso lado, né? Tem uma certa parte que a gente curte ali, vive. E tem momento que a gente vai refletir um pouco, né? Nossa, minha vida está meio que um pouco aqui no caminho de Deus, um pouco fora também. Então foi aí que eu pensei, né? Eu tenho que conduzir minha vida para um caminho que possa me dar princípios e de acordo com os valores que eu busco. Então foi aí que eu decidi procurar esse caminho, né? Conhecer mais a Deus, se aproximar de Deus. Tá certo, então. Então, assim, ó, vamos introduzir bem no nosso tema, né? Hoje nós vamos falar sobre juventude, afetividade e sexualidade, que é um tema importante, né, para todos nós como Sim. pessoa cristã, mas hoje especialmente para os jovens, né? Vamos falar um pouco com os jovens sobre isso. Então tem várias perguntas, né? Mas se você quiser também, né, você pode ir lá no Instagram do Gênesis depois dar uma cutucadinha nele que ele responde mais para você. O Adriano, você pode deixar o Instagram dele aqui embaixo para gente? O Adriano é o menino do joinha, tá? Fala o seu Instagram para nós. Você se lembra? Não lembro tanto. Não lembra, né? Não tem problema. Mas a gente segue, né? Todos nós seguimos, é. A gente coloca, então, aqui embaixo, porque escreve assim meio diferente, eu também não sei falar. Mas a gente coloca aqui embaixo e aí o pessoal vai lá falar com você, viu? Se Pode ir lá prepara. que a gente... quando tiver tempo, eu respondo. Isso mesmo, quando tiver tempo. Então, vamos lá. A primeira questão que a gente queria colocar para você é como que a igreja enxerga tanto a afetividade quanto a sexualidade na vida dos jovens. A igreja tem um olhar para essa situação? Com certeza, né? Então, a igreja, praticamente, ela não condena essa questão da sexualidade no modo que a gente busca como prazer, né? E a igreja, ela busca mostrar para nós, principalmente jovens, né? Para todos nós adultos, que a sexualidade é um dom de Deus. Então, a igreja ela ajuda a gente a conduzir esse sentido da sexualidade para Deus de forma que a gente busca, primeiramente, o princípio, né? O princípio do que é fundamental de acordo com aquilo que a igreja nos mostra, que é a questão de acordo com o casamento, né? Por exemplo, a Bíblia vai dizer que a relação, por exemplo, porque muitas pessoas hoje elas buscam entender a sexualidade apenas no ato em si, né? Como o fator promiscuidade. Exatamente. E esquece, por exemplo, que a sexualidade é um dom de Deus, né? Até estava pensando sobre essa questão, né, de como a igreja ela nos ajuda a entender a sexualidade, porque ela não condena, né? Ela não condena a sexualidade, mas ela nos ensina a buscar a Deus de forma concreta, com valores e princípios nesse sentido. E para nós, para a nossa vida, para os jovens principalmente, né? Acredito que na nossa atualidade é um pouco difícil, né, para a juventude, porque tem muitas coisas que nos levam a entender de uma forma a sexualidade como coisas que naturalmente, uma coisa natural do ser humano, e que não é uma questão de que é nossa, mas a gente tem os princípios de querer buscar, né, de querer conhecer
de forma que isso nos valoriza como o nosso corpo, principalmente, né? Como o templo de Deus. Então, essa sexualidade que a gente espera que os jovens conheçam é que ela nos leva de uma forma íntegra na questão da fé, né? Que nós seguimos, que nós jovens seguimos. A visão é deturpada, né? Exatamente. Sobre a sexualidade, porque a gente tem a sensação que a juventude vê a sexualidade como um prêmio, né? Que é merecedor daquilo, e como é um prêmio, eu mereço, eu vou usar do jeito que eu quiser. Exatamente. Né? E, na verdade, não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona num modo geral, mas especialmente naquilo que a igreja nos traz, né? Sim. Porque ela é um dom de Deus, Deus nos oferece, mas é claro que existe uma condição para o uso, né, da sexualidade. E eu acho que a gente está num momento que está tudo muito fácil, todas as informações muito fáceis. Quando a gente entra na internet, a gente vê todo tipo de, né, de informação, de vivência. Exatamente. Né? Então, se o outro faz, eu também quero. Ainda mais o jovem, que não tem um conhecimento ainda, né? Que está se formando esse conhecimento. Exato. Até você está falando sobre isso, né? Ainda vi por esses dias na internet. Na verdade, eu vi que uma emissora de TV vai lançar em breve um programa que se chama... não me lembro o nome. Eu sei que o formato é o seguinte, é um reality show e são para casais que permite uma terceira pessoa, que é conhecido como trisal, né? Exato. E assim, o quanto isso, por exemplo, né? Que vai estimular, né? E estimula na vida, principalmente da juventude, né? Sim. Então, é uma visão muito deturpada. Né? Eu até coloquei um ponto também sobre a sexualidade aqui, né? Se me permite. Eu posso ler, Claro, pode. Que pode nos ajudar também a entender, né? A sexualidade, como eu estava falando, é um dom, não apenas um tabu, né? Como as pessoas muitas vezes direcionam isso nesse sentido. Ou seja, a igreja, quando se fala da igreja, quando a igreja fala que não pode, por exemplo, não é apenas isso, mas sim mostrar o verdadeiro sentido da sexualidade, que vai além da interpretação do ato em si. E, por exemplo, a sexualidade é o dom de Deus, expressão do amor e da comunhão, não apenas um instinto. Porque muitas vezes nós, por exemplo, principalmente os homens, né? Eu sou um homem também, e muitas vezes quando a gente não tem ali o controle do nosso impulso, acabamos agindo como um animal, vamos supor, né? Como bicho, Exatamente, né? Instintamente. Por que muitas vezes a gente se perde hoje, a juventude se perde? Porque a gente tem uma mentalidade muito, vamos supor, poluída pelas mídias, né, sociais. E dependendo do conteúdo que a gente vê, aquilo afeta a nossa mente, né? Então, a igreja ela nos ajuda a buscar esse sentido daquilo que de fato é a sexualidade como um dom de Deus. E o outro ponto o corpo tem um sentido, ele fala, né? Ele tem o tempo do Espírito Santo, que podemos também conferir em 1 Coríntios 6, 19 e 20. A castidade é um dom a ser vivido, né? E não é uma coisa, pode ser uma atitude nossa, mas a gente só consegue pela graça de Deus, porque a castidade não é uma repressão, mas sim uma liberdade, né, daquilo que a gente busca, daquilo que a gente quer vivenciar como uma vida cristã. Por exemplo, ter uma família, ter um bom relacionamento. Então, tudo que a gente faz em relação à castidade é buscar esse princípio, né? Primeiramente, entender que é uma graça de Deus, né? Com a graça de Deus a gente pode ter essa castidade no nosso dia a dia, sem que isso pode se tornar uma imoralidade no nosso dia a dia. Porque a castidade também, né, se a gente leva em consideração, ela não é um ato só para aquele que é solteiro. Inclusive, exatamente, os casados são convidados à castidade, né? Porque a castidade, vivenciar a castidade não é só evitar a relação sexual. Né? Exatamente. Mas também vivenciar com respeito àquele que faz parte de nós quando nós somos casados. Exato. Ou quando não somos, né? Num casal de namorados, por exemplo. Né? Então, a castidade é
tudo pela graça, gente. Exatamente. Para quem tem relacionamento, Com certeza. se não houver graça de Deus, a castidade nem existe. Assim, por exemplo, e também não é a questão só exterior, né? É interior também. Porque acredito assim, né, que quando a gente aprende a controlar, a conhecer em si os nossos desejos e ter ali o controle de poder usar disso para benefícios que podem nos elevar a aproximar de Deus e não apenas para benefício próprio como ser humano, e isso nos ajuda a refletir, né, a conviver com as pessoas e de maneira que possamos também, não só exterior, mas interiormente, porque a castidade, o que transforma a castidade exterior é a interior. Porque se não adianta a gente mostrar uma castidade exterior se a gente não está vivendo a interioridade, né, a castidade interior. Então, ali, acredito sempre que o que move a modéstia, por exemplo, a castidade exterior é a interior, né? Porque tudo parte dali. E conforme aquilo que a gente também tem em relação ao que a gente busca, né? Tanto o cuidado com que pensamos, como olhamos as pessoas, né? Porque o cuidado também está nisso, né? Às vezes, no olhar também, né? E em relação a desejar. Porque acredito quando me perguntaram sobre qual é o desafio, né, de um jovem, por exemplo, eu sempre pedi a Deus que durante essa minha caminhada sempre buscar olhar pessoas como uma obra de Deus, né, não como um desejo humano. Sim. Então isso me ajudava muito a refletir sobre Um olhar isso. de pureza, né? Exatamente. Porque quando a gente cultiva a virtude da pureza, fica mais fácil manter a castidade. Exatamente. Né? Porque a virtude é algo que a gente precisa ser cultivado todo dia, Sim. senão se perde. Com certeza. Né? E cultivando a virtude, a gente chega, né, nessa graça mesmo alcançada de nos manter, né, dentro dos mandamentos da lei de Deus, né, nesse caso, né, na castidade. Com certeza. Exatamente. Sim, e falando de desafios, né, de um mundo tão hipersexualizados, eu já fui professora, né, e a gente até brinca com os jovens aqui da igreja que quando a gente era criança, né, 11, 12 anos, a mentalidade era totalmente outra. O Adriano brinca que a gente corria descalço na terra, a gente jogava bolinha de gude, comia tatu de nariz. Todos nós. Sim. E hoje é muito diferente. Eu fico assustada. Teve uma situação de um aluno uma vez que eu tinha acabado de casar. Estava numa época de muito calor. E a aluna de 11 anos virou para mim e falou assim: tchau, professora, tenho uma noite quente com o seu marido. Eu falei: nossa, realmente, hoje está muito calor, né? Vou ter que ligar todos os ventiladores de casa. Tipo assim, 11 anos. E eu fiquei assim... 11 anos. Meu Deus. É. Então, assim, eu acho que o maior desafio, eu acredito, esteja na internet, talvez. Sim, na internet e também dentro de casa, né? Muitas vezes, na convivência familiar, né? Porque os pais são os exemplos, né? Exato. Os primeiros exemplos e talvez, né? E assim, olha, gente, vou falar agora como mãe de adolescentes, tá? Uma de 14 e outra que vai completar 11 anos. Não é fácil. A gente se vê, às vezes, numa berlinda. Por quê? Eles estão... apesar da gente estar ali o dia inteiro, todo dia, trabalhando em cima dessas situações e principalmente ensinando o cultivo das virtudes para que a criança vá assimilando, para que o jovem adolescente vá assimilando, mas eles vivem uma enxurrada de informações que vem de todos os lados. E aí, assim, é uma briga de foice no escuro, né? Exatamente. Porque a gente... eles atirando e a gente defendendo, eles atirando e a gente defendendo. Então, dentro, né, desse contexto, acaba que vence quem tem mais coragem. Né? Porque se não tiver coragem, e seja eu como mãe, educadora das minhas filhas, você como professora, ou o senhor, eu vou aprender, como jovem, para todos nós, se a gente não tiver coragem, a gente não consegue vencer.
Porque precisa ter fé e Pode coragem, só né? falar, ou Fregênio, ou Gênesis. Não, eu estou treinando, eu quero treinar. Aí também sobre a questão do desafio, né, que a gente a juventude enfrenta, né? Como a gente já falou, a questão da hipersexualização, né? E também a questão da pornografia, né? Relativização do pecado, banalização, essas coisas. Tudo isso gera uma questão na mente da juventude. E a vida acaba afastando, né, do caminho de Deus. Exato. Quanto mais sexualizados eles estão, mais longe de Deus eles ficam, né? E infelizmente, né, se a gente não se esforça, a sexualização, a hipersexualização acontece mesmo, Com né? certeza. De verdade. Eu não sei nem se está aqui no nosso roteiro, mas como que a gente age numa situação dessa, né? Eu não tenho filhos por enquanto, mas a Mayara tem. Como que eu vou agir com um adolescente? Eu tenho sobrinhos e tenho o grupo de jovens que a gente ajuda, né? Que a gente serve no grupo de jovens. Como que eu lido com isso? Tem uma receita de bolo. Tem uma difícil, receita. né? É difícil. Difícil. Mas assim, qual o caminho, né? Que eu posso tentar? Então, a Bíblia ela ensina muito a gente direcionar os jovens, né? Tanto que eu mesmo tenho esse exemplo de, como eu já disse, a minha juventude eu li bastante o livro de Eclesiástico, né? Eclesiastes, Provérbios, Sabedoria. Então, ali são livros de conselhos. E às vezes até é difícil também, porque eu tenho bastante sobrinho, né? Mas nunca tive, assim, oportunidade de conviver tantos com eles para te dar uma resposta exata. Sim. Eu sei que é difícil hoje, principalmente na nossa atualidade hoje, né? Que às vezes os jovens acham que se a gente for falar alguma coisa, eles vão achar, já vão responder ao contrário, né? Que a gente não é pai e dessa forma. E eles dizem que a gente é cafona. Exatamente. E todas essas coisas, né? Pode dizer. E eu não sei exatamente bem, né? Orientar, assim, como ajudar, né? Mas acredito que cada um, como nós, assim, diante dessa missão, né, de lidar com jovens, eu digo assim, lidar com jovens também porque sempre tenho um sobrinho, né, que sempre vem me perguntar sobre como seguir a Deus, como ter um relacionamento com Deus, né? Então, eu procuro, de alguma forma, explicar, né, a questão da oração, né? A oração é muito boa no nosso dia a dia para lidar com essas questões, porque a gente pode ter outros meios, mas a oração é fundamental para a gente buscar essas orientações, né, de como conduzir, de como falar, porque o Espírito Santo que vai iluminar, esclarecer a gente, né? Porque ele sabe o que exatamente as pessoas precisam ouvir. Então, é ele que vai nos conduzir nesse sentido. Então, a questão é sempre orar, buscar no sentido daquilo que tu queres passar, né? E, com certeza, Deus, ele sempre vai te direcionar às ideias necessárias para conduzir a juventude, né? Sim. Então, eu sei que é difícil, mas... E penso eu também que o testemunho é muito importante, né? Seja qual for a nossa vocação. Então, se eu tenho a vocação do matrimônio, né? Se meu marido e eu temos essa vocação, testemunhar que essa vocação é boa, que essa vocação pode nos fazer feliz, que essa vocação nos leva à santidade. Então, mostro para os mais jovens que pode vir, né? Sim. Quando a sua vocação, por exemplo, né, seja de freio, ou um sacerdote ou uma religiosa, mostrar para eles que a vocação é boa, né? Estar nesse ambiente também é bom. Por que os jovens hoje não querem casar? Muito possivelmente porque a visão deles é de que o casamento não é bom, que o casamento é ruim, né? Porque eles não querem procurar a vida religiosa. Porque, eu vou ficar preso lá dentro daquele seminário, daquele convento, né? Então, testemunhar o quanto a nossa vocação nos faz felizes e completos e perto de Deus também é um fator importante, né, na educação dessa juventude que está tão perdida, né? Sim.
Porque, Então, infelizmente, dentro de casa nem sempre eles encontram, né? e também assim, né, a gente nunca tem que deixar de lado a nossa condição humana, né? A gente tem o nosso desejo, mas a gente tem que entender que sozinho a gente não consegue, sabe? Eu, por exemplo, eu sou testemunha disso, né? Muitas das vezes no meu dia a dia eu tenho essas tentações, vamos supor, né? Mas como eu tenho contato direto com Jesus Cristo, né? Essa oportunidade, a leitura do dia a dia, oração, então isso me ajuda muito, porque não é fácil, né? Em Gálatas vai dizer que a gente tem ali os desejos carnais e os do espírito, né? Então vence aquele na qual a gente sustenta mais. Se a gente sustentar mais os desejos carnais, ele vai vencer do que as obras espirituais, né? Que é o Espírito Santo ali. E se a gente alimentar as obras do Espírito Santo com oração, todos os dias lendo a Bíblia, não que a gente vai se desgastar, né? Mas lendo um versículo, um capítulo, então isso ajuda muito. E assim a gente vai direcionar a nossa vida a viver uma vida reta, dessa forma. E pode falar, Não, Carol. eu só ia falar que, e mesmo às vezes quem está assistindo em casa fala, já errei mesmo, então vou continuar errando. E não, né? Porque Deus nos perdoa de tudo, né? Então eu acho que também ter o coração aberto para querer mudar, né? Eu errei, vou ter consciência disso, me machuquei, vou me confessar com o meu padre, vou pedir uma orientação e vou todo dia fazer essa escolha de não errar mais, né? Porque é uma escolha. Sim. É claro que Deus está sempre disposto a nos perdoar, né? Então, assim, pensando que existem quedas, mas para toda queda existe um levantamento, porque, né, Deus é pura misericórdia, né? Sim. Mas precisa estar de fato arrependido. Sim. Né? Porque geralmente, né, as pessoas que caem nesse pecado bem relacionado à sexualidade, ela tem dificuldade de voltar e de permanecer. Né? Até falando um pouco, introduzindo nesse assunto, a gente pode falar aquilo que mais que talvez prejudique muito a juventude é a questão da pornografia. Sim. Né? O quanto a juventude está introduzida na pornografia. Sim. Né? E a pornografia é um dos pecados em que mais rouba, né, o jovem da castidade. Né? Então, é importante a gente trazer esses temas e mostrar para eles que, claro, né, não é fácil, mas Deus está pronto, né, para esse perdão e esse recomeço. Né? Você quer falar um pouco sobre a pornografia, Gênesis? Você tem alguma visão que você pode nos mostrar sobre isso, em como o jovem pode se sustentar fora dela, alguma coisa desse tipo assim? Bom, a pornografia é um grande problema, né? Como a gente sabe. E quando a juventude, o jovem, por exemplo, se apega nessa questão, é muito difícil sair. Muito difícil. Podemos chamar de um vício? Sim, é um vício, né? É porque, assim, quando o nosso cérebro ele tem dois lados hemisféricos, né? Então, tem um lado lógico e a parte emocional, né? Então, quando a gente procura alimentar, que a gente chama de dopamina, por exemplo, né? Tem a dopamina barata e tem aquela mais cara, vamos supor, entre aspas, né? A barata são quando a gente procura sustentar como é essa questão da pornografia. Que ali é só uma alusão que a gente está tendo e o nosso corpo está entendendo que aquilo ali é real. É barata porque dura pouco, Exatamente. né? E aí o corpo perde mais. Exatamente. E aí isso gera a questão do impulso, né? Do desejo sexual, porque a pessoa vendo a pornografia, a mente dela vai gravar isso, né? Então, a partir do momento que ela termina, principalmente quando ela passa muito tempo diante disso, né? Então, o cérebro praticamente ele é afetado. Não sabe viver sem. Exatamente. Aí ele vai sempre relembrar, e a pessoa sempre vai cair. E o perigo é isso, né? Por exemplo, quanto mais a pessoa quer sair, mais ela tem a tendência a fazer. Então, esse é o perigo, porque... E a questão, por exemplo, a gente nunca deve
resistir o desejo carnal, de modo assim que a gente não tem a capacidade para isso, né? Mas a gente tem sim o controle de poder evitar com que o nosso desejo fica ali uma parte vulnerável para essas coisas acontecerem, né? Então, quando a gente passa a ter esse contato, né, negativo com a pornografia, por exemplo, que é uma coisa negativa, né, na juventude, principalmente na juventude adolescente, que o cérebro ali ainda está aprendendo muitas coisas. Então, quando a juventude, o jovem, né, passa a participar disso, a ver essas coisas, então o cérebro, dependendo do período que ele fica ali, aprendido na pornografia, o cérebro ele vai se acostumando. Sim. Por isso que torna um vício. Vai se apodrecendo, Exatamente. né? E assim, a saída é muito difícil, Sim. mas ela não é impossível, né? Exatamente. Até, inclusive, para quem está em casa, né? Se vivencia essa situação, a saída da pornografia, ela precisa estar, assim, muito sustentada na oração, né? Na oração, na comunhão, na direção espiritual, né? E quanto isso afeta também a nossa visão pela pornografia no corpo do outro, né? Sim. O que a gente vai desejar pelo outro, mas também esperar que o outro faça, talvez, né? Sim, sim. Objetificar, né? Sim. Então, o próprio corpo e o corpo do outro, né? Então, para que a gente coloque fim na pornografia, né? Para que a pessoa coloque fim na pornografia quando ela tem essa má experiência, é preciso muita oração. Exatamente. Muito jejum, né? Tem demônios que só oração, jejum e eucaristia para derrubar. Né? Então, assim, deve, né? Principalmente, né, se for necessário buscar uma direção espiritual. Ali né? do exemplo, né, dos apóstolos, né, que eles tentam expulsar o demônio ali do rapaz, aí ele não consegue. Eles falaram o nome de Jesus, né? Então, eles perguntam a Jesus por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio. Aí Jesus respondeu que era apenas através de... Tinha demônio que só podia ser expulso através de oração e jejum. Então, são essas questões, né, por exemplo, que a gente tem que praticar. Sim. E é difícil, mas... Mas não é impossível. Exatamente. Né? Então, se você aí em casa precisa de um direcionamento, o Instagram do Frei Gênesis está aqui. Pode procurá-lo. Ele está disposto. Com certeza. Sim. Graças Eu a acho Deus. importante falar também que viver sem isso é maravilhoso, né? Porque não adianta a gente falar assim, olha, larga a mão disso que é errado, porque, né, tipo, tá te levando a pecar e tudo mais. Mas a gente precisa falar também como que é não viver com isso, não é? Existe vida fora desses Sim. vícios, né? E uma vida feliz, Sim. uma vida completa, né? Porque parece liberdade estar nesse vício da sexualização, seja na pornografia, seja na promiscuidade, tendo muitos parceiros, mas não é livre, não é liberdade, não é. Na verdade, é uma prisão. Não é aquela alegria que preenche, que a gente fica embriagado, do exato. espírito, né? Porque a pessoa está aprisionada em algo que se ela não fizer, né? Eu vi uma frase importante que eu até hoje eu guardo para mim, né? Que é bem assim, eu me sinto vazio de mim mesmo, mas cheio do Espírito Santo. Então isso é uma coisa muito, assim, me faz refletir, né? Em relação a isso, essa questão tipo de quando a gente tem o autocontrole, o autoconhecimento, mesmo que a gente pensa, mas a gente sabe que não pode mais voltar para lá. Então, isso já é uma coisa evoluída na gente, né? Quando a gente aprende a ter o autocontrole, tanto do nosso desejo, tanto mentalmente também, né? Porque na vida, né? A maior batalha que o ser humano enfrenta é a mente dele, né? Então, enquanto não ter uma mente casta, é impossível. Exato, E Frei, o que é a juventude para você? Juventude? Num contexto geral, assim. A juventude, no contexto geral, é onde a gente está ali buscando a descoberta, né? De princípios, valores e de descoberta ruins também, né? E principalmente quando a juventude
no meu modo de dizer em relação ao que eu posso passar para vocês sobre a questão de juventude, é viver uma juventude para Deus, né? Sim. Então, a juventude está ali cheio de potências para descobrir, né? De buscar, praticamente ali está o caminho de descobrir o que é necessariamente importante para a nossa vida, tantos valores, princípios, né? Uhum. E a juventude, quando é bem vivida de uma maneira moralmente para Deus, é uma juventude alegre, né? A gente não vai se perder, não vai saber escolher as amizades, vai saber distinguir amizade boa e amizade ruins, porque, assim, acredito que aí também está muita influência, né? De a gente escolher amizades que, em vez de levar a gente por um caminho bom, acaba nos tirando, né, do caminho bom e influenciando para coisas banais do mundo. Sim, quando eu era mais jovem... Ai, Carol, que piada. Quando eu era adolescente... bom, os jovens falam que eu já sou velha, tá? Não fala não, gente. Se vocês estão falando isso da Carol, por favor, não me ofenda. Então, quando eu era adolescente, né, que eu comecei a sair e tudo mais, eu acho que a gente se moldava muito pelo olhar do outro, roupas da moda, vamos dizer assim, né? Porque eu nunca fui uma pessoa de beber, de ficar com um monte de menino, nunca foi de mim. Uhum. Mas, assim, eu ia muito em festas do mundo, vamos dizer assim, né? Em festas, em balada. Inclusive, né, o Adriano, a gente se conheceu numa festa. E hoje, acompanhando os jovens, eu comecei a ir em retiros, em eventos católicos e tudo mais. E nada me preenche tanto quanto o que eu vivo hoje. Se eu pudesse moldar toda a minha adolescência para agora, né, um pouco mais velha, voltar, aí as pessoas ainda perguntam, nossa, mas você fica só na igreja? Eu falo, sim, porque é maravilhoso viver, sabe? Se reclamar, eu vou trazer meu colchão. Isso. Eu vou morar aqui. Vamos ler um versículo da Bíblia que fala a questão da juventude, que é muito importante também a gente ter a nossa juventude voltada para Deus, né? Eclesiástico, como sempre falo, no capítulo 11, verso 9 a 12, versículo 1. Que diz bem assim: o jovem, rejubila-te da tua adolescência, enquanto ainda és jovem. Entrega teu coração à alegria. Anda nos caminhos de teu coração e segundo os olhares de teus olhos. Mas fica sabendo que de tudo isso Deus te fará prestar conta. Afasta a tristeza do teu coração e poupa o sofrimento ao teu corpo, porque a juventude e a adolescência são passageiras. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os maus dias e apareçam os anos dos quais dirás, não sinto prazer neles. Por isso que, como eu sempre digo, né, eu sempre li Eclesiástico, Sabedoria, Provérbios. Isso me ajudava muito, né, de ter assim, uma visão diferente das pessoas que eu caminhava, dos colegas que eu caminhava. Graças a Deus, a minha mãe nunca foi chamada a atenção por mim. Isso eu tenho orgulho de dizer. Minha mãe nunca foi chamada em escola por causa de bagunça. Minha mãe nunca recebeu reclamações de mim. Ai, não posso dizer o mesmo da minha mãe. Em relação, minha mãe também por exemplo, não. de confusão, se meter em confusão. Confusão vinha pro meu lado, né? Mas só que eu nunca entrava em confusão. Fugia de confusão. Que bom. Então, meu pai sempre falava, né? Às vezes, fugir de confusão, meu filho, não é se acovardar. É apenas não se sujar com coisas que não convêm a nós. Sim. Então, o meu pai era analfabeto, né? Mas ele tinha experiência de vida. Então, ele era analfabeto só das letras, né? Porque do resto... Exatamente. Sim. Então, eu sempre levei, né, essa questão de juventude muito a sério. Uhum. Tá certo que uma vez ou outra a gente vai cair, né? Sim. Mas tem um recomeço, né? A gente sempre acredita que a gente pode recomeçar. E cada lição que a gente tem na nossa juventude, se a gente não aprender com nossos erros, futuramente a gente não vai ter sucesso de nada. Sim. Porque sempre a gente vai querer normalizar isso.
E a gente pode ser livre, né, sendo da igreja. Sim. A gente pode ser livre naquilo que o Espírito Santo quer pra gente. Exatamente. A gente pode se divertir numa festa ouvindo músicas católicas, a gente pode ficar sem voz de tanto pular e gritar. Então, assim, eu acho que a gente primeiro tem que dar uma chance também, né? Porque o mundo fala que na igreja é ruim. Mas a gente precisa dar uma chance para conhecer aquilo e falar se é realmente ruim. Porque depois que conhece, não larga mais, não. Nós somos livres para fazer a vontade de Deus. Sim. Pode ser que o mundo não entenda sobre Sim. isso, mas nós entendemos, né? Eu coloquei um ponto aqui, né, sobre essa questão da juventude, né? Tempo de escolhas e propósito, é o que eu queria dizer anteriormente. A juventude é uma fase marcada por busca, sonhos e descobertas. É tempo de plantar aquilo que se deseja colher no futuro. Também é o momento de tomar decisões que moldam a vida, inclusive na dimensão afetiva e sexual. Na espiritualidade cristã, a juventude é dom precioso, cheia de força e potencial para o bem. Cristo chama os jovens a viverem com autenticidade, pureza e coragem, como instrumento de transformação no mundo. Aí, 1 Timóteo, eu até anotei aqui também, 1 Timóteo 4,12 vai dizer: ninguém despreza a tua juventude, mas sê exemplo. Então, acredito que o testemunho também é mais válido do que palavra, né? São Francisco, por exemplo, São Francisco ele não era de palavras, mas sempre o evangelho era no exemplo. E arrastou. Exatamente. E continua arrastando, com certeza. né, a juventude para si. Para Deus, na verdade. E hoje, por exemplo, São Francisco também em Santa Clara tem um exemplo de amizade. Ali está o exemplo, por exemplo, muitas pessoas sonham ter uma amizade como São Francisco e Santa Clara, né? Que na visão dos companheiros deles, eles pensavam diferente, né? Que ali existia um amor... Um romance. Exatamente. Mas não era isso. Era o amor de Cristo que estava unindo aqueles dois. Era uma irmandade. Exatamente. E, Frei, conta pra gente um pouco, baseado também nas escrituras, como a gente pode entender melhor a questão da afetividade, da nossa afetividade com Deus, da nossa afetividade com os amigos, da nossa afetividade com o companheiro, com a nossa vocação. Como nós podemos entender a afetividade? Vou ler primeiro um ponto aqui que também eu coloquei sobre afetividade, né? Ali já começa a questão de conhecer a maturidade, né? De saber escolher. A afetividade é a capacidade de criar vínculo, de sentir e de se entregar ao outro com verdade. Muitos jovens feridos pela carência ou por modelo distorcido de amor se perdem em relações rasas e destrutivas. Na vida em Cristo, somos chamados a amar como Ele amou, com entrega, verdade e respeito. Desenvolver a afetividade é aprender a lidar com as emoções, curar feridas interiores e escolher vínculos que edificam. Agora eu vou puxar aqui em Mateus, em 1 Coríntios, 1 Coríntios 13, capítulo 1, verso 13. Quem disse que a gente não tem um Frei procurando na Bíblia, hein? Olha, nossa. Tô tão feliz. Só procurar aqui, eu até perdi aqui. Não perde, não. Coríntios 1:13. Só vou pegar um versículo. Não vou ler todo o versículo. Que diz assim, ó. Não sabeis fugir da fornicação. Isso é a questão da afetividade, né? Fugir da fornicação. O vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebeste de Deus, que por isso mesmo já não vos pertenceis, porque fostes comprados por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então, a gente entende aqui que a afetividade, primeiramente, ela começa pela questão do conhecimento de que o nosso corpo é sagrado, né? Então, como acabei de ler, é tempo de a gente aprender a evoluir as nossas virtudes. A afetividade não se trata apenas de querer algo por carência ou porque a gente está dependendo disso, não é isso. E o afeto está ligado
aquilo que é verdadeiro, né? Aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente conhece. Então, para nós hoje, a juventude, ela não sabe o sentido muito disso. Se perde muito na questão do que o mundo oferece, né? Não procura, por exemplo, buscar os princípios daquilo que Deus ensina à nossa juventude. Eu tenho experiência, né? Por coisas que muitas das vezes aconteceram, mas eu nunca me senti sozinho. Sempre eu buscava e eu sabia que aquilo ali, o que eu estava passando, por exemplo, momento de tribulações, era um momento de me aproximar de Deus mais e mais, porque a gente precisa de pessoas, sim. A gente precisa de uma amizade, mas nada substitui Deus na nossa vida. Nada substitui. Porque, por exemplo, se um casamento ou um namoro que a pessoa, por exemplo, quer vivenciar, que participa na igreja, que frequenta a igreja, isso não vai significar que a pessoa vai colocar Deus no lugar de uma outra pessoa. Por exemplo, se o casal coloca o marido, coloca a esposa no lugar de Deus, ou a esposa coloca o marido no lugar de Deus, então isso já vai desandar. Perde a mão, né? Exatamente. A questão é os dois ser conduzido, né, para aquilo que Deus quer deles. Porque o matrimônio é um dos ministérios maiores que Deus nos deixou. Tanto que Deus nos chama a esse sacramento, né? Então, eu acredito que é assim, dessa forma, a afetividade que hoje os jovens deveriam buscar mais, conhecer um pouco mais, sem se perder nas carências do mundo, em coisas passageiras, sabe? Porque, querendo ou não, a gente que se envolve num relacionamento líquido, sem, por exemplo, sem cultivar, sem conhecer, é uma coisa que nos está levando para um desastre, por exemplo, na nossa vida. A afetividade, ela é o caminho que a gente deve percorrer até chegar ao amor. Exatamente. Né? Porque não há amor se não houver afeto. Com certeza. Então, e o jovem, ele está perdido, porque ele já não sabe mais vivenciar o afeto. E aí ele chega em um momento que ele chama de amor, mas, na verdade, não é um amor verdadeiro. Né? Exatamente. É uma dependência do outro, né? É uma dependência sexual ou é uma dependência afetiva, né? E isso pode causar desastres. E tem, por exemplo, o conselho para as meninas que vão ouvir, por exemplo, tem jovens que ele apenas pode dizer que ama uma jovem ou chama de amor, mas com benefício próprio, querendo beneficiar ele mesmo. Porque eu leio muito, né, em relação à filosofia estoica, nos ensina muito a conhecer a nossa condição humana, né? Não é uma coisa muito que está ali ligada à espiritualidade, né? Mas nos ajuda muito a refletir sobre a vida que queremos alcançar. Por exemplo, quando o homem quer conseguir algo de uma mulher, em relação, por exemplo, o ato sexual, né? Ele sempre vai tratar ela como algo que vai fazer ela acreditar. Por exemplo, ele vai chamar ela, dizer que ele ama ela, chamar ela de amor. Porque a gente sabe, né, que tudo isso, entre um homem e uma mulher, isso gera conexão, né? Então, só que o homem, às vezes, vai falar isso para conseguir beneficiar o desejo dele em relação à mulher. Só que nem sempre isso é verdadeiro daquilo que ele está dizendo. É uma ilusão. Exatamente. Né? Às vezes ele usa desse artifício para iludir, né? Isso, exatamente. E ela também, né? Muitas vezes, porque vamos combinar que nós estamos num momento no mundo em que tanto homens quanto mulheres são muito iludidos, né? E muito pela imaturidade da afetividade. Com certeza. Né? Não é mais, nós já não estamos mais naquele momento onde só o homem ilude a mulher, né? Porque a mulher é imatura. Ambos são imaturos, porque a gente vê a hipersexualização, a gente vê também a questão da fraqueza da masculinidade, né?
Na verdade, nem combina. Fraqueza e masculinidade são duas palavras que nem combinam, né? Exatamente. Mas nós vemos homens cada vez mais fracos, né? E mais iludidos. Porque perderam a linha com a afetividade, então chega a lugar nenhum. Há um completo vazio. Sim. Né? No livro de Cântico também, a gente dá a entender que fala sobre a afetividade, né? Primeiramente, eu acredito que o que vale a gente criar esse afeto é pelos sonhos que Deus tem para a gente, né? Porque no livro de Cântico, no capítulo 8, verso 6, vai dizer que, assim, põe como um selo sobre o teu coração, põe-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre os teus braços, porque o amor é forte como a morte, a paixão é violenta como o Sheol. Então, o que significa? Esse versículo nos mostra que o amor ele é muito importante o quanto conhecer, né, de fato. Ele vai dizer que, nesse versículo, que a profundeza, né, a profundidade no qual o amor nos leva, mostra que a força também, né, daquilo que é verdadeiro. Então, quando a gente entende esses versículos em relação àquilo que buscamos sobre relacionamento, a gente vai ter uma base muito sólida, saber escolher, porque assim, hoje em dia a juventude procura muito status, né? Sim. Assunto polêmico. Exatamente. Mas não procura aquilo que de fato está por trás, né? Sim. Muitas vezes, um dia desse eu estava aconselhando uma amiga, né? Que tem certa idade que muitas vezes a gente se cobra muito, né? O sonho dela era casar, mas ela se envolveu em relacionamento conturbados e hoje, graças a Deus, né, que ela procura um relacionamento que tenha princípios e valores, né? Então, e o conselho que eu dei para ela, por exemplo, é não se desesperar, né? Se ela procura um relacionamento que tenha princípios e valores, isso ela vai conseguir só através de paciência, de oração, principalmente. E de princípios e valores. Exatamente. E não adianta, por exemplo, a menina que está desesperada, vamos supor, né? Querer encontrar a pessoa. Sim. Não adianta, porque ela nem sabe se a pessoa segue a linha, né? A mesma fé que ela, ou se vai alinhar com aquilo que ela deseja. Então, hoje em dia, por exemplo, conseguir um relacionamento com maturidade é muito difícil na nossa atualidade. Mas nada é impossível, né? Sempre a gente vai falar sobre isso. Nada é impossível porque para Deus tudo é possível, né? Sim. A gente tem exemplo na Bíblia, mulheres aí que eram estéreis conseguiram, né, ter filhos. Então, é tudo questão de tempo e acreditar no tempo de Deus. E vamos nos desesperar com calma. Exatamente. Porque o desespero leva a gente a tomar atitudes que não são saudáveis. Exatamente. Né? Então, ter calma é o mais importante de tudo, certeza. né? Vamos falar então um pouquinho agora sobre a visão da igreja sobre a sexualidade, mas acima de tudo também a visão sobre o que a Bíblia nos traz sobre a sexualidade. Porque já que a sexualidade é um dom de Deus, é claro que a gente pode vivenciar, né, tudo isso com base no que a palavra nos traz. Então, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Bom, então como a gente vai se basear na Bíblia, né? Então vamos buscar Mateus, capítulo 5, verso 27 a 30. Que diz assim: Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. E em Tessalonicenses também, vou logo ler todos os livros, né, em relação ao que eu marquei aqui, capítulo 3, e capítulo 4, verso 3 a 5.
que diz assim: Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eviteis a impureza, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santidade e honestamente. Em Gálatas, capítulo 5, versos 16 a 25. Só vou ler o 16. Ok. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. Então, tudo é base em relação a aquilo que buscamos, né? Em relação à sexualidade. E quando não temos uma base, fixamente o conhecimento, como já falamos anteriormente, do que é sexualidade em relação ao que a igreja nos propõe, a igreja ela não condena, né, como já disse, mas ela nos orienta a buscar a sexualidade como dom de Deus e como uma graça que Deus nos concede a impulsionar para Ele aquilo que devemos viver como cristãos, como ter uma vida pura, um coração puro, uma mente pura. Eu vou ler também aqui um ponto que eu também destaquei em relação à sexualidade, o dom que precisa ser sentido. A sexualidade é o dom de Deus. Ela não é suja nem indesejada, mas precisa ser vivida com sentido, responsabilidade e dignidade. Fora do plano de amor de Deus, ela se torna fonte de confusão, dor e vazio. Aí vamos falar novamente da castidade. A castidade é o caminho cristão de viver a sexualidade de forma plena. Ela não reprime o desejo, mas ela orienta. É um sim ao amor verdadeiro, ao tempo certo e ao respeito ao corpo, que é templo do Espírito Santo. Tem até uma frase aqui de São João Paulo II que ele vai dizer: a pureza é a glória do corpo humano diante de Deus. Então, a questão da sexualidade na nossa vida, como a gente deve vivenciar ela, é buscar esses conhecimentos, primeiramente, né? Não fazer da sexualidade uma coisa desregrada na nossa vida, ou imoral, ou para benefício próprio, né? Tá certo que a gente vai sentir os desejos, mas como eu falei, quando a gente tem um autoconhecimento de nós mesmos, da nossa capacidade, dos nossos sentidos, a gente não vai banalizar isso, mas a gente vai saber que aquilo que a nossa carne está pedindo é algo que não convém com aquilo que Deus quer para a gente. Tanto que a Escritura não permite ter relação sexual antes do casamento, né? Uhum. Só depois. Mas, como a maioria das pessoas não tem esse conhecimento, acabam generalizando isso como uma instituição humana. Meio que ser o casamento, por exemplo. O casamento, muitas vezes, a confusão de muitos que casam e depois se divorciam, aí, acho que não dura nem meses, tem casamento que não dura nem meses, é essa questão, né, de entender que o casamento é como se fosse uma instituição humana, mas na verdade não é uma instituição humana, é uma instituição de Deus. É divina. Exatamente. Uhum. E aí que está a vivência dessa castidade em paralelo com a sexualidade, né? Porque quando a gente sabe que nós precisamos de ajuda, principalmente, né? De controlar esses impulsos que nossos desejos carnais faz a gente sentir, se a gente não ter ali um equilíbrio, a gente acaba cometendo muitas vezes coisas que vai praticamente, como posso dizer, prejudicar a nossa vida, né? Por que tem homens que muitas vezes comete ali o crime, né, de estupro, por exemplo, em relação a isso, porque não tem esse controle, né? Não tem essa necessidade de buscar
O que de fato podemos, assim, de alguma forma dizer, é controlar esses desejos. Age só pelo impulso. Exatamente. Né? É o instinto, né? Aí que vai dizer que quando o homem age só pelo instinto, ele está esquecendo da parte da racionalidade, né? Não está agindo racionalmente. E é que acontece com muitas vezes dos homens que procuram muito essa questão do prazer. Sabe, uma coisa importante que você falou, e eu levo em consideração sobre isso, e penso que a gente precisa pensar muito nisso quando vai catequizar a juventude, né? É sobre a sexualidade ser algo sujo, né? Muitas vezes ela é colocada, e eu vou dizer por mim mesma, por muito tempo eu tive essa visão de que a minha sexualidade ela era impura, ela era suja, porque eu vivenciava o pecado, não porque foi a maneira que eu fui catequizada, entendendo que viver a sexualidade era ruim. E aí, vou dizer até assim de uma forma bem íntima, demorou para eu entender que dentro do meu casamento a sexualidade era dom de Deus. Né? Por quê? Porque foi a forma que eu fui catequizada. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Na catequese com as crianças, com os adolescentes, os jovens. A sexualidade é dom de Deus, usada da forma que Deus nos pede. Né? Com certeza. Ela não é um tabu, ela não é suja, não é impura, ela é dom. No entanto, a gente pode fazer com que ela seja suja, impura e um tabu, a depender da maneira que a gente usa. Né? Então, falar sobre sexualidade pode ser pesado se a gente não tiver o devido cuidado de como falar sobre ela. Né? E muitas vezes, né, quando a gente tem um ensinamento sobre a sexualidade de modo não muito com convicção de do que de fato é a sexualidade, a gente acaba a juventude, o jovem, por exemplo, acaba não sabendo conversar de uma maneira sem imoralidade, né? E já leva para um sentido pessoal. E já vai ter medo de falar. Praticamente ele já vai diretamente para assuntos que vão interessar ele. E a gente não tem uma abertura, por exemplo, o homem não tem a confiança quando ele não sabe do que de fato é sexualidade, ele não tem uma confiança de conversar com uma pessoa, com uma mulher, sem entrar em partes que pode afetar a emoção da mulher, né? A gerar ali conexões, sem conversar sem imoralidade, sem desrespeitar, vamos supor, por exemplo, né? Porque tem muito... Eu vejo colegas que eu sempre converso comigo, né? Ele não tem ali um conhecimento sobre isso. E já levam muito pelo lado pessoal em relação a isso. Pessoal e imoral. Exatamente. Né? E a gente não tem a segurança. Eu, por exemplo, graças a Deus, né, eu tenho um conhecimento muito que eu posso falar de assuntos assim, sem que isso pode me afetar, né? Eu converso com meus colegas, com colegas meninas que procuram saber sobre isso. E eu converso assim, sem adentrar, sabe? Em relação a coisas imorais. E isso é tão bom que a gente acaba fazendo com que a pessoa também conheça um pouco, sabe? A conversa, ela se torna uma catequese. Praticamente. Né? Uma conversa saudável, né? Praticamente. Né? Sim, sim. Que é a grande necessidade, né? Exatamente. Sim. É isso mesmo. E vamos fazer o seguinte, então. Conta pra gente, se você tem conhecimento ali, onde a gente pode procurar na vida dos santos, dos modelos da igreja, como a gente pode procurar esse modelo e indicar esses modelos para a juventude, para que essa juventude possa encontrar ali esperança, né? E fórmulas de vivenciar essa sexualidade de uma maneira mais proveitosa, né? Dentro da moralidade e dentro da fé cristã. Eu trouxe 2 santos que acredito que a maioria dos jovens não conhece os santos, né? Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Eu fiz meu TCC sobre Santo Agostinho, né? A ética do amor. Santo Agostinho não fala exatamente de uma ética do amor, né? Mas ele busca
esse conhecimento em relação, porque ele vai dizer que existe dois amores, né? Existe o amor que nos leva para o bem, existe o amor que nos leva para o mal. Ou seja, quando a gente não aprende a conduzir o amor que nos leva para o bem, acabamos caindo em erros que nos afastam de Deus. E Santo Tomás é um santo que é um grande também teólogo da nossa igreja, né? Ele tem a Suma Teológica, que não foi completa por ele, porque ele faleceu aos 40 e poucos anos, e ele não conseguiu concluir. Mas o exemplo que a vida dos santos, por exemplo, é muito boa a gente ler, porque a gente aprende muitas coisas. Porque para se tornar santo não é de uma hora para outra, não é de um ano para o outro, é castidade. Um cultivo, né? Exatamente. Sim. E Santo Tomás, eu gosto de ouvir, o Frei Afonso sempre comenta, né? E como ele também estuda um pouco sobre Santo Tomás, desde pequeno ele foi já escolhido, né? Para essa missão, para Cristo mesmo. Tanto que a própria família, né, não concordava com o que ele queria seguir. E até a própria família colocaram ali, acredito que vocês conhecem a história, não sei se vocês conhecem, colocaram uma mulher com ele para ver se ele caísse em tentação. Exatamente. Mas como isso já vinha desde criança, né? Então, quando a gente é escolhido por Deus mesmo, como São Tomás de Aquino, não tem como a gente se desviar. Agora, tem chamado que é um processo, que é um processo até a gente, de fato, concretizar essa vocação, esse chamado de Deus, né? Eu vou ler um pouco sobre Santo Tomás, o que ele entendia de castidade, afetividade e sexualidade, como de juventude, né? Como ele via, ele tinha essa visão. A juventude de Santo Tomás, ele via como fase de formação de razão e da vontade, ainda em amadurecimento. Ou seja, aí era o caminho, né, para a gente amadurecer, a aprender a racionalizar as coisas, tanto o bem quanto o mal, né? Ele alerta que o jovem pode ser mais vulnerável aos desejos porque ainda está formando a virtude da prudência. A prudência é muito importante. A gente já nasce com essas virtudes, né? Mas a gente, conforme o nosso convívio, o nosso andamento, a gente vai aprendendo a concretizar essas virtudes. E uma delas, Santo Tomás destaca, é a prudência, né? Que nos leva para Deus. E sobre a afetividade, ele fala, ele entende como parte do apetite sensível, ou seja, das paixões humanas. Ele não despreza as paixões, mas ensina que devem ser ordenadas pela razão e guiadas pela virtude. Tanto que ele vai dizer na Suma Teológica 1 e 2, na questão 59, a virtude moral é uma disposição adquirida pela qual o apetite sensível é dirigido pela razão. Tudo que devemos fazer é necessário o raciocínio, né? Por isso que muitas vezes quando a gente faz alguma coisa sem raciocinar, a gente acaba caindo no erro e muitas vezes prejudicando a nossa própria vida, né? E sobre a sexualidade ele vai dizer, ela é boa em si mesma, pois foi criada por Deus. O problema está no uso desordenado dela. Então o problema está, como a gente já citou várias vezes, né? O problema da sexualidade é o uso desordenado dela. O fim próprio da sexualidade é o amor conjugal aberto à vida. Ele também concorda, né? Que sexo fora do casamento é pecado grave. A castidade é uma virtude que permite ao jovem integrar o desejo sexual com liberdade e maturidade. Então, quando a gente vive, Santo Tomás vai dizer, quando a gente vive essa castidade, aí que a gente vê a liberdade verdadeira, né? Como a gente citou anteriormente, a questão da liberdade. Porque muitas vezes vivenciar o mundo com o que ele oferece, a gente acha que aquilo ali é a liberdade, aquilo ali é uma felicidade. Mas não, tudo é passageiro, né? Então, São Tomás afirma que o desejo sexual com liberdade e maturidade é
a partir da virtude, né, vivenciada através da castidade. Ele vai dizer: a castidade é a virtude que dá ao homem o domínio sobre seus desejos carnais, submetendo-os à razão. E Santo Agostinho também ele vai dizer, a gente conhece a história de Santo Agostinho, né? Sim. Ele teve ali ele teve a vida ali mundana e depois da conversão, né? Sim. Ele viveu muitos anos depois da conversão ou foi pouco? Foi bem pouco. Pouco. Santo Agostinho teve um filho, também teve casamento, mas... Tudo envolvido, né? Exatamente. Mas aí é a prova, né, que a castidade, ser santo é possível, né? Não importa o que fazemos da nossa vida, mas sim a partir do momento... quando a gente está numa situação, por exemplo, não importa o que a gente aconteceu no nosso passado, mas a partir do momento que a gente está buscando, né? É por isso que adiante. a gente falou sobre a misericórdia de Deus. Né? Exatamente. Sim. Estar no pecado não significa que você deve permanecer no pecado. Sim. Né? Aí Santo Agostinho viveu a juventude dele intensa, né? Desregrada também. Com tanta confissão ali, quem lê Confissões vai saber um pouco sobre... Pouco não. Muito. Muito. Ele via a juventude como uma fase marcada por impulsos desordenados e busca de prazeres. Mesma coisa de Santo Tomás. E ele vai dizer também, ele reconhece que Deus pode transformar o coração do jovem, como fez com o dele, né? Uhum. A gente sabe que ele viveu ali uma vida desregrada, mas ele nunca deixou de procurar a verdade, né? Tanto que ele vai dizer: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Porque Santo Agostinho ele procurava muitas coisas exteriores, né? Fora. Tanto que ele vai descobrir Deus dentro dele. Sim. E lamenta pelo amor ter chegado tarde, Exatamente. né? Sim. Ele tem esse lamento, né? Não ter conhecido antes, né? É. Exatamente. Aí na afetividade ele vai destacar: Agostinho reconhece a necessidade humana de amar e ser amado, mas diz que o coração do homem só encontra descanso em Deus. Só em Deus há amor verdadeiro. Exatamente. Outro ponto, o problema para ele e para Santo Agostinho é amar de forma desordenada. Hoje a gente confunde muito, né? Paixão com amor, desejos, essas coisas. Tudo. Nem sabe mais a diferença, Exatamente. né? O povo Sim. não tem nem noção mais. Uhum. E aí que afeta a questão do emocional, né? Quando no viciado eu vi também essa questão do emocional, né? A diferença entre gostar, entre amor e a questão emocional, né? Porque também ela confunde muito a nossa juventude, a nossa mente em relação àquilo que é verdadeiro. Porque muitas pessoas dizem que não conseguem viver sem uma pessoa, né? Sem uma Então, companhia. relacionamento na juventude praticamente acontece muito isso, né? Sim. Então tem muito esse discurso. Mas ele não tem nada a ver com amor, mas sim a parte emocional da pessoa. Dependência emocional, Exatamente. Aí ele vai dizer isso, né? Amar de forma desordenada, isso é o problema. Aí sobre a sexualidade, ele vai dizer: ele viu o desejo sexual como uma consequência do pecado original, marcado por uma certa desordem interior. Santo Agostinho foi o primeiro a trabalhar essas questões interiores. Por isso que hoje ele é muito importante dentro da psicologia. Ele defendia a castidade como um caminho de santificação, mas com realismo. Ou seja, ele não descartava nada em relação a isso, né? Mas ele defendia como de forma que a castidade era o caminho para se alcançar as virtudes interiores, né? E se aproximar de Deus. A luta contra o desejo deve ser unida à graça de Deus e não só à força de vontade. Ele diz isso. A força de vontade está linkada à graça. Exatamente. Sem a graça não há força. Não tem como. Por isso que é bem que isso é castidade, né? A castidade é uma decisão nossa também. Mas a gente tem que entender que é um dom de Deus também, né? Sem essa graça, exatamente. não a gente vive. não consegue viver ela. E aí ele vai dizer, né? Na Confissões, no livro 1,
A gente diz assim: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em ti. Então, a gente aprende muito com esses santos que tudo é possível, né? Uma vez eu fui me confessar, vou falar aqui, ó. Eu fui me confessar com um padre, e o meu desejo era chegar numa maturidade espiritual. E o padre me respondeu que era impossível chegar. Eu discordei com o padre. Eu não falei para ele. Claro que não, né? Mas discordei. Discordou no interior. Exatamente. Eu até comentei com o Frei Afonso, né? Aí a gente sabe que é possível. O que então a vida dos santos, por exemplo? Sim. O que significa, então? Então, eu tenho um livro dos santos que eu li e gostei muito. Lá também fala sobre Santo Agostinho, né? E é muito bom a gente ler o livro dos santos. Muito bom. Sobre a vida dos santos, né? A vida dos santos. Fica aí de dica para o pessoal que está em casa, né? Procurar, pesquisar. Corre lá, irmão. Depois que terminar esse episódio, vai pesquisar sobre a vida dos santos e como eles viviam, né? Exatamente. Porque é mais fácil quando a gente tem modelo, né? Com certeza. E aí, tendo os modelos a serem seguidos, né? A gente consegue alcançar muito mais. E esses são exemplos que a gente deve seguir, né? E ter essa esperança, né? E os santos são a prova disso que a santidade é possível, né? E é para nós, né? A santidade é para e nós. a nossa conversão não vem de uma hora para outra. A conversão É diária, né? diária, até o último dia da nossa vida. Graças a Deus. Exatamente. São Francisco, por exemplo, foi difícil também para ele. Passou muitos e muitos anos aí querendo redescobrir, né, aquilo que Deus estava chamando para ele, até que ele descobriu. Então, a gente tem que perseguir a Deus também, né? Porque lutar contra ele a gente não consegue. Não. É difícil. Fugir de Deus a gente não consegue. Então, se ele quer, ele vai buscar. A gente briga com Deus, mas acaba no colo dele. Exatamente. E é Sim. isso. É isso mesmo. Bom, nós estamos caminhando para o fim agora, tá? Quase lá. A gente tem um esquema que a gente usa aqui, né, Carol? Que a gente chama de bate-bola. Mas antes da gente fazer isso, você quer dar um recadinho para o pessoal sobre os nossos patrocinadores? Sim. Vai lá, lembra Antes de eu falar dos patrocinadores, eu queria convidar você a encaminhar esse vídeo para alguém, né? Compartilhar aqui no Instagram, compartilhar no YouTube, nos grupos de WhatsApp, né? Aproveita que o final de semana está chegando. Compartilha para aprender também, né? Não é só para os jovens. Eu vou sair daqui com um conhecimento um pouquinho maior. Crescido, né? Crescido, Amadurecido. isso. Então, compartilha com todo mundo, nos ajude a crescer esse projeto para alcançar cada vez mais almas para Jesus, né? Que é Amém. por isso que a gente está aqui hoje. É isso aí. E hoje é sexta-feira. Ô, maravilha. Conhecendo meu marido, eu sei que hoje ele vai querer uma coisa gostosa para comer. Ah, hoje pode? Hoje pode, sexta-feira, né? Hoje a gente pode comer uma besteirinha, Tá um salgadinho, gostosinho, né? Então aproveita e pede no nosso patrocinador, que é a Vic Salgados, que tem vários salgados deliciosos, tem opções sem carne, lembrando, né? Eu não como carne hoje, Mayara. Nem eu. Então tem opção pra gente comer hoje, sexta-feira. Aproveita e pede o seu. É isso mesmo. Esse contato, né, que você está vendo aqui ou aqui, talvez, você vai falar com o Camilo e eu tenho certeza que ele vai te dar uma atenção toda especial. Mas você encontra também no supermercado, né? Sim. Tem muitas opções para encontrar a Vic Salgados. A não ser que caia uma solenidade na sexta-feira. Ah, claro, Ai. né? Que não é o caso do dia de hoje, né? Infelizmente. Mas quando cai uma solenidade, Sim. pode. E vamos falar também do nosso novo patrocinador, que é o Bolsa Irriga. Bolsa Irriga é uma empresa dedicada a fazer com que as suas plantações, com que o seu cultivo seja melhor e mais econômico, né? Eles têm um sistema de irrigação por gotejamento, que faz com que você economize na energia e na água, mas que vai dar aí muitos frutos para a sua plantação, também para o seu jardim, né? Seja você um grande produtor ou que produz pouquinho, tá? Então, se você
tem interesse nessa empresa, é só procurar pelo Leandro, tá? Nesse telefone que está aqui ou que está aqui. Você vai encontrar o telefone aí em algum lugar. Procura pelo Leandro e conversa lá no Bolsa Irriga. Tenho certeza que eles têm um projeto incrível e personalizado para vocês. E é isso. Mesmo. Peraí que eu vou só pegar aqui o bate-bola pra gente. É o momento mais esperado do nosso episódio, viu? Por mim, com certeza. O Adriano vai até fazer um recorte para colocar no Instagram e marcar você. Para você, ficar lá, o pessoal ir lá e curtir, tanto no nosso quanto no seu Instagram. Ok. Explica para ele, Carol, como é. Bom, bate-bola nada mais é do perguntas que eu faço para o senhor e o senhor me responde rapidamente, sem pensar muito. Tá. Poucas palavras. E se eu não souber? Oxe, vai saber. Depois de todo esse assunto, se não souber... Com essa lição de casa feita. Vai lá. Vamos começar? Pode começar. Um santo de devoção. São Felipe Neri. Pensei que era São Francisco. Me alegro com São Felipe Neri. Jesus em uma palavra. Verdade. Um lugar que você sente paz. A igreja, né? Uma oração que te acompanha. São Miguel. Um conselho. Para a vida, Sim. que busque mais a Deus. Uma frase. Com Deus tudo é possível. Um sonho que Deus colocou no seu coração. Buscar a santidade. Um sim que mudou a sua vida. O sim para a vida com Deus. E agora, falando de um papo mais jovem, uma música que te acompanha. Ou não tem uma música? Nossa, tem bastante. Conta uma música. Uma então. música. E tem a oração de São Francisco. Mas não é essa que do instrumento, né? É a oração que ele fazia diante do crucifixo. Que é a oração do crucifixo mesmo, só que ela é cantada. E você vai cantar um pedacinho pra gente? Ela é curtinha. Então vai lá. É assim, ó. Altíssimo, glorioso Deus, ilumina as trevas do meu coração. Dai-me fé reta, esperança certa e uma perfeita caridade, para que eu cumpra a sua santa vontade. Olha, que incrível. Gostei demais. Sim. Sabe que a gente aprecia ele cantando, né, Carol? Sim. Lá na missa do seminário, se você é de Mojimirim e quer apreciar também, todos os dias, às 6h30 da manhã. Eu só canto quando me chamam para cantar. Ah, mas a gente vai pedir para eles chamarem mais vezes, então. Sim. Muito bom mesmo. Acabou? Acabou. Infelizmente, acabou. Senão a gente podia continuar aqui, né? Por mais muito algumas tempo. horas. Mas isso significa que a gente pode ter um próximo episódio? Ah, claro. Aí vem- Parte 2, né? Eu venho mais preparado. Ah, claro. Não, porque me convidaram, né? Não tive tempo de dar um não, né? Ah, que bom. E aí, mas... A gente quer agradecer, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer para nós. Eu tenho certeza que o pessoal de casa, né, também vai aproveitar muito sobre isso. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, Carol, pela parceria. Muito obrigada a vocês. Obrigada, Frei, Obrigado. por vir disponibilizar o seu tempo, né? E compartilhar com a gente um pouco desse conhecimento que é muito grande e que eu acho que a gente... tenho certeza que vai dar bons frutos, tanto para a juventude, para nós casados, né, Mayara? Amém, com certeza. E para você que está em casa, muito obrigado por ter ficado conosco. Espero que você tenha gostado. Compartilha com aqueles que precisam e até o próximo episódio. Tchau, tchau.